Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje é dia de resenha aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro A Dança da Água, de Ta-Nehisi Coates. Vamos lá? Bom, gente, esse livro aqui, ele veio pelo Clube Intrínsecos de julho e eu já trago a resenha aqui para vocês. Esse livro aqui, ele tem vários detalhes, umas passagens bem interessantes, por isso eu dei umas marcadinhas nele, tá? E foi muito marcante essa leitura, principalmente agora com esse tema de black and white, de racismo, né, e tudo. Esse livro aqui, ele vai contar a história no tempo da escravidão. Então, aqui vai ser narrado por um menino chamado Hiram Walker. Ele é filho de branco, de um coronel chamado Howell Walker. E a sua mãe negra, que ela era uma escrava dessa fazenda, que se chamava Rose. Ele tinha 5 anos de idade quando a sua mãe tentou escapar dessa fazenda com ele, e eles acabaram sendo presos, e com isso o pai dele acabou fazendo com que vendessem a mãe dele, e ele ficou órfão de mãe. Então ele não sabe nada sobre a mãe dele, ele bloqueou todas as memórias da mãe dele por conta dessa separação, porque foi uma separação bem traumatizante para o Hiram, tá? Com isso, na adolescência, antes disso, perdão, ele acabou morando e sendo criado por uma das amigas da mãe dele, chamado Tena. Com isso, na adolescência, o pai dele, vendo que ele era bem criativo, né, bem estudioso, sendo que naquela ocasião as pessoas que eram escravos, eles apanhavam, eles recebiam chibatadas, porque alguns sabiam ler, outros sabiam escrever, outros sabiam ler e escrever, tudo isso, e que não era aceito pelos brancos, porque os negros sempre foram vistos como pessoas inferiores, como objetos nessa época. Então eles vendiam, eles faziam horrores com essas pessoas. Era como se tratavam melhor os bichos do que os negros nessa época. E foi por conta disso que eu fiquei também muito horrorizada lendo esse livro, porque detalha bastante o que acontecia com os negros, né, nessa época. E na adolescência, o pai dele acabou convidando o Hiram para morar na casa grande, naquele enorme casarão da fazenda, para ficar próximo do filho dele, do meio-irmão do Hiram. E com isso, ele chama Maynard, tá? Maynard Walker, e eles ficaram bem próximos, porque ele acabou estudando bastante junto com esse irmão, ele foi até mais conceituado, destacado sobre os estudos, né? Por conta disso, porque ele era muito inteligente, ele gostava muito das coisas que ele estava estudando, então ele estudava astronomia, ele acabava estudando sobre a mudança de lua por conta das colheitas e tal, então ele ajudava o pai dele no campo mesmo. Só que ele pensou que ele ia, na verdade, acabar ficando na mordomia, só que não, ele acabou ficando junto com os negros numa parte baixa, obscura da casa, entendeu? Ele ficou muito triste por conta disso, né, porque ele ficou desiludido, porque ele pensou que o pai dele ia fazer com que ele tivesse as mesmas regalias do que o Maynard, né, então ele ficava todo eufórico, querendo morar nessa casa, sendo que não era nada daquilo, né. Então, com isso, ele acabou um dia tentando fugir dessa escravidão,
né, e tudo. Só que antes disso acontecer, porque ele já estava pensando em fugir e tal, ele foi ele foi assistir uma corrida de cavalos junto com Maynard na cidade. E aí, com isso, eles tiveram um acidente e que ele caiu junto com o cavalo, junto com a carroça que eles estavam e junto com o irmão dele num rio chamado Guzi. Esse rio, ele era super bravo. Ele emendava, se eu não me engano, até com o oceano por conta disso. Então, era um rio assim muito, mas extremamente bravo. Então, ele acabou caindo e o irmão dele não sobreviveu, mas por ordem de alguma coisa que aconteceu com ele, ele acabou sendo como se ele tivesse criando coragem, criando mais um pulmão para ele conseguir sair e desmaiar na margem do Guzi. E aí, com isso, o pai dele acabou encontrando ele, os amigos dele acabaram encontrando ele e levando para a fazenda novamente. E aí, com isso, ele se sentiu uma outra pessoa. Meu, como é que eu saí daquele rio bravo? Como que aconteceu isso? E ele percebe que ele tem um poder. E esse poder eu não vou poder contar mais, porque realmente é esse poder que vai dar liberdade pro povo dele. Então, só tem que ler essa história. Essa história ela é muito emocionante, ela é muito interessante. A gente vê como que as pessoas, como que as pessoas lidavam com esse povo negro na vida. Eu acho que é um absurdo. É um negócio que me chocou. Fazia tempo que eu não lia sobre a escravidão. A única leitura que eu fiz foi quando eu tinha, se eu não me engano, era 15 anos, que foi A Muralha, que eu tive que ler pra faculdade, não, pra escola. Eu tive que ler pro ensino médio. E naquela ocasião eu já tava chocada. Imagina lendo isso com a idade que eu tô agora. Tipo, foi muito impactante esse livro pra mim. Foi algo que, assim, eu não acreditava que isso realmente aconteceu no mundo inteiro, entendeu? Principalmente aqui na América, que aconteceu esse tipo de escravidão. Na África, em Portugal. Então, foi realmente uma história que foi para estudar realmente esse povo, porque o Coates, ele tem como é que eu posso dizer? Ele é praticamente um poeta. Ele é um dos criadores dos quadrinhos da Pantera Negra. Então, é muito interessante. Ele deixa, para quem assistiu Pantera Negra, ele foi um dos roteiros dele, do Coates, e assim, se você perceber, ele não focou no super-herói, ele focou na política. Se vocês verem de novo o filme Pantera Negra, ele não foca nos heróis, ele foca na política. E muita coisa que tem nesse livro, eu peguei muita referência com o filme da Pantera Negra, principalmente o modo como eles se transportam de um lugar para outro. Então, é muito interessante esse livro, recomendo. É uma fantasia, querendo ou não. É pesado, parece que é verídica a história, porque isso realmente pode ter acontecido com vários negros, vários escravos, com certeza, entendeu? Mas aqui ele tem muito de politicagem. A gente vai saber como que os Estados Unidos, em um momento, tipo no norte, lá próximo de Nova York, como que eles lidavam, como os negros eram pessoas que viviam na liberdade lá no norte, no sul, como eles eram aprisionados, eles não podiam fazer nada, eles não eram nada. Já no norte, eles eram tudo e mais um pouco.
Então, é assim, é muito emocionante esse livro. Já vou falar. A primeira parte é feito por quatro, eu acho que se não me engano são 3 partes esse livro aqui. A primeira parte, ela é bem maçante. Parece que você nunca vai sair. Tem muita gente que quase abandonou o livro na primeira parte. Mas a gente chegou e implorou no grupo, falando, pelo amor de Deus, continua, porque esse livro fica muito bom depois da quando chega na segunda parte. E realmente fica muito bom mesmo, tá? Então, por conta disso, por conta de ser maçante a primeira parte e tal, não vou dar não posso dar créditos para esse tipo de leitura, tá? Então, nesse caso, eu tirei 1 estrela, então ficou 4 camaleõezinhos, tá bom? Mas isso não vai deixar... eu achei ele muito bom, o livro é sensacional, vocês precisam ler esse livro, tá bom? Então, eu dei 4 camaleões e daqui a 45 dias ele vai ser lançado pela editora Intrínseca, tá? E ele vai vir com essa capinha aqui, tá bom? Então, vai estar disponível em qualquer livraria com esta capa, tá bom? A gente do Clube Intrínsecos, a gente acaba comprando, a gente acaba recebendo antes e lendo antes para depois chegar nas livrarias, tá bom? Se vocês do Clube Intrínsecos já leram esse livro, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, sem spoilers, porque a grande maioria não leu ainda esse livro, entendeu? Então, sem spoilers, tá? Do que vai acontecer, qual que é esse poder e tal que o Hairan tem, tá bom? E se vocês curtiram a resenha, deem um like, que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscrevam, tiquem todas as notificações, compartilhe com seus amigos que adoram conteúdos de fantasia. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!